Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns materiais, uns excertos de livro que discutem o neofascismo e como isso se conecta com a educação aqui no Brasil. Mais especificamente naquele período recente, né, ligado ao bolsonarismo. As fontes vão acadêmicas, têm homenagens, análises críticas, um pouco de tudo. A nossa ideia aqui é tentar extrair o principal, sabe? O que esses textos dizem sobre as características, as raízes, como esse movimento político surgiu e se manifestou. E, claro, o foco é como os autores ligam isso tudo à educação. Certo. Vamos lá, então, tentar desenrolar isso. Bom, para começar, os textos já apontam que definir esse fenômeno não é simples. É comum aquela comparação com Donald Trump, né? O tal Trump tropical. Só que os autores dizem, olha, cuidado, essa imagem pode enganar. Exato. Eles mostram que tem diferenças bem significativas. Por exemplo, as ambições do bolsonarismo em relação ao próprio regime político, sabe? E a origem dele, que veio meio que de fora do sistema partidário tradicional. Ele capitalizou muito o que os textos chamam de colapso da Nova República, de 88. Faz sentido. E essa questão da origem? Se liga muito a um ponto central nas análises, que é a conexão com crises profundas. Usam até o conceito de crise orgânica do Gramsci, aquela ideia de uma ruptura, né, entre as classes dominantes e quem as representava politicamente. Mencionam o declínio do PSDB, por exemplo, isso gera uma crise de hegemonia, de liderança. E a Lava Jato? E o impeachment de 2016? São vistos como momentos que aprofundaram essa ruptura toda, catalisadores, digamos assim. E o interessante é o peso que os autores dão para a ideologia nisso tudo. Apontam muito revisionismo histórico sobre a ditadura militar de 64, 85. Aquele de tentar recontar a história. Isso, que às vezes chega a ser negacionismo mesmo, sabe? Negar o que aconteceu. Isso seria um mito central para o movimento. E tá ligado à tal guerra cultural. Ah, sim, a guerra cultural. Que envolve aquelas teorias da conspiração, tipo a do marxismo cultural. Essa ideia de um plano da esquerda para destruir valores. Exato. Algo muito difundido por figuras como Olavo de Carvalho aqui no Brasil e que, segundo os textos, teve eco até nos meios militares. Citam o livro Orville, o general Coutinho. E essa guerra cultural tinha alvos bem claros na educação, pelo que as fontes indicam. Sem dúvida. O movimento Escola Sem Partido é visto como chave nisso. Ele buscava o quê? Mobilizar valores mais conservadores? Isso. E dar uma explicação para a crise que não fosse só corrupção, entende? O foco era a destruição da família tradicional, a ideologia de gênero, essas pautas. Basicamente, restringir o debate em sala de aula, né? Exatamente. Mas os textos vão além. Eles conectam essa agenda ideológica, essa guerra cultural, Com a economia. sim, com um projeto econômico neoliberal mais amplo e com as mudanças no capitalismo global. Argumentam que o neoliberalismo, lá desde os anos 70, busca novas formas de acumulação e muitas vezes se alia com o conservadorismo para isso. Tem exemplo disso nos textos? Tem. Analisam o Manifesto à Nação da Frente Parlamentar Evangélica, a FPE, de 2018. Ali tinha um programa bem detalhado de modernização do Estado, bem neoliberal. Reduzir o Estado, privatizar, focar no empreendedorismo. Mas ligada à moral conservadora. Justamente, essa articulação, o econômico e o moral de mãos dadas. E aí chegamos num ponto crucial. Como isso bate na educação, nas políticas educacionais. Além dos ataques mais gerais, né, contra as humanidades, a autonomia da universidade. Analisam o programa Future-se. Isso, o Future-se proposto no governo Bolsonaro, os autores veem como uma tentativa clara de aprofundar a relação da universidade pública com o mercado. Com o capital privado, o mercado financeiro. Exato. Alinhar a universidade a essa lógica empresarial neoliberal. Então, juntando tudo isso, Os autores defendem usar o termo neofascismo, mas com cuidado. não é uma cópia do fascismo antigo da Europa. Não. Existem diferenças importantes de contexto. Hoje não tem aquela ameaça eminente de revolução socialista como no século XX. O antissemitismo, embora pareça, não é tão central como foi no nazismo, por exemplo. E a base social? A relação com o Estado. Também são diferentes das ditaduras militares que a gente teve aqui. Mas, e esse é o ponto, há continuidades preocupantes. Na ideologia autoritária. Sim. No uso da violência,
simbólica e física, no ataque à democracia liberal. E principalmente na forma como o movimento se conecta com as crises do próprio capitalismo. Entendi. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo? As fontes que a gente viu hoje mostram um quadro bem complexo, né? Muito. Conectam crise econômica, mudanças no capital, ideologias conservadoras, reacionárias. Com forte peso religioso e militar. Exato. E como tudo isso transforma a educação, analisado por essa lente do neofascismo no Brasil. É muita coisa para pensar. E fica a reflexão que os próprios textos sugerem, né? Como é que entender essas dinâmicas que a gente discutiu, a guerra cultural, o revisionismo, essa mistura de neoliberalismo com moral conservadora, o uso da educação, como isso pode ajudar a gente a analisar outros movimentos políticos hoje, aqui no Brasil e fora daqui também. O que essas conexões revelam sobre os desafios para a democracia hoje e para quem busca uma sociedade mais igualitária. Pois é, fica aí a questão para a gente continuar pensando.